A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Hoje é dia 20 de dezembro, dia 37 do nosso propósito de leitura da Bíblia. A leitura do dia de hoje é um pouco mais longa, porém ainda segue essa média de 15 minutos, mais ou menos, de 15 a 20 minutos de leitura. Se você tem facilidade para ler, é 15 minutos no máximo de leitura. Que é o livro de Levítico, capítulos 19 ao 22. Ou seja, 4 capítulos para a gente ler no dia de hoje. Gostaria de fazer a leitura de um texto do capítulo 19. São 3 versículos nessa meditação de hoje. A leitura um pouco maior e a meditação também um pouco maior. Mas eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra de instrução para esse dia de hoje, para a sua vida, em nome de Jesus. Capítulo 19, versículo 35, 36 e 37. Vou fazer a leitura. Caso você queira, coloque a velocidade do vídeo em 2x, fica mais fácil para ouvir. Se o seu tempo for apertado, pode colocar em 2x, que dá para entender tranquilamente tudo que eu falo e você consegue reduzir o tempo, tá? Pela metade. Diz assim o texto, versículo 35. Não fareis injustiça no juízo, nem na medida da terra, nem em peso, nem em outra medida. Balanças justas, pesos justos e medidas justas tereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardai, pois, todos meus estatutos e todos os meus preceitos, e ponde-os em obra. Eu sou o Senhor. Meus amados, essa leitura do capítulo 19 ao 22, ela nos mostra que o próprio Deus, ele instrui o seu povo no que diz respeito às formas corretas de agir, às formas corretas de viver, as formas que o povo deveria se portar, que o sacerdote deveria se portar, porque o povo representaria o Senhor. Então Deus, ele diz para o povo, sejam santos porque eu sou santo. Então façam assim, 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 porque eu sou o seu Deus. E faça assim, 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 porque eu sou o Senhor. Então, nós vemos que Deus, ele traz um paralelo entre as formas que eles agiam antes, que eram formas que eles aprenderam a viver na terra do Egito, uma terra pagã, uma terra que adorava deuses estranhos. Ele traz uma diferença para um povo santo, ou seja, um povo separado. Como esse povo separado deveria agir? Diferente de um povo que adora deuses estranhos, o povo que serve ao Senhor, o povo que adora ao Senhor, o povo que vive pelo Senhor, tem que ser santo. Por quê? Porque eles representam um Deus santo. Nós vemos que os deuses pagãos,
eles não só exigiam atos de adoração baseado em costumes promíscuos, eles próprios tinham histórias promíscuas. Eles próprios tinham histórias que refletiam nas atitudes que o povo tomava para adorar eles. Então, alguém que serve o Deus da mentira adora esse Deus mentindo. Alguém que serve um Deus com a história ligada a guerras adora esse Deus guerreando. Alguém que serve a um Deus ligado à prostituição adora esse Deus se prostituindo. Nós vemos que no texto o povo em questão conhecia deuses da antiguidade, mas hoje em dia ainda existem religiões que têm deuses com esses costumes. E, consequentemente, mesmo que sem intenção, mesmo que sem perceber, o povo que adora esses deuses compactuam, vivem uma vida que se iguala aos costumes que esse Deus representa. Então, um povo que serve a um Deus santo, um Deus separado, um Deus diferente, tem que ser um povo santo, separado e diferente. Então, se nós servimos a um Deus que é justo, nós adoramos a esse Deus agindo com justiça. Se nós adoramos a um Deus de amor, nós adoramos a esse Deus vivendo em amor. Se nós adoramos ao Deus de paz, nós adoramos esse Deus tendo paz com todos. Se nós adoramos a um Deus santo, nós adoramos esse Deus vivendo em santidade. Então, nesses 3 versículos em específico que nós fizemos a leitura hoje, podemos observar que o próprio Deus mandou que o povo não cometesse injustiça quando fosse julgar alguém. Aí ele traz 3 exemplos, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Então ele traz 3 exemplos que abrangem quase qualquer tipo de questão referente à riqueza. Seria medida de comprimento, peso ou capacidade. Aí no versículo 36, ele instrui como o povo deveria agir para não cometer injustiça. Como seria? Para não cometer injustiça, usareis balanças de pesos honestos. Quando se fala de balança de pesos honestos, Deus está mandando que aquele povo não cobre além do que é devido. Nós sabemos que antigamente, nessa época, o dinheiro, o ouro e a prata não era a única moeda efetiva.
Existia um comércio muito forte, que era o comércio de troca de serviços e troca de recursos. Então, se eu sou um pastor, um criador de ovelhas, e eu preciso de trigo, eu poderia comprar o trigo de alguém que tem, trocando ovelhas ou então lã pelo trigo. Eu não necessitaria comprar com o dinheiro, com o ouro, ou com prata, ou com bronze, mas eu poderia trocar outros recursos pelaquele recurso que eu estou querendo, que eu estou desejando, que eu necessito. Então, quando Deus diz que deveria usar pesos honestos, ele está falando sobre isso. Por exemplo, olha, eu troco uma ovelha por 10 quilos de trigo, por exemplo. E na hora de pesar o trigo, usar um peso mais leve para comparar na balança. Por exemplo, pega um peso e diz que é de 1 quilo e na realidade tem 700 gramas. Então, toda vez que vai pesar, fala, ó, aqui tem 1 quilo de trigo, porque igualou o peso com o meu peso de 1 quilo. Quando na realidade aquele peso que diz ter 1 quilo só tem 700 gramas. Então, ao invés de dar 10 quilos de trigo em troca da ovelha, daria 7 quilos. Isso é um ato de roubo. Isso é um ato de injustiça. E o Senhor, ele diz: usareis balanças de pesos honestos. Deus está falando para o seu povo que ele não aceitaria esses atos que tiram vantagem de pessoas desinformadas. Que usa posições privilegiadas para tirar vantagem do seu próximo. Olha lá, o versículo 36 segue. Tanto para cereais quanto para líquidos, que foi o que eu falei. Eu dei o exemplo de cereal, mas também poderia ser para líquidos. Eu sou Yahvé, o eterno e vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Olha que forte isso. Guardai, pois. Então, peraí, vamos terminar o versículo 36, essa reflexão. Deus, ele diz que ele não aceitaria injustiça e ele mostra que a injustiça poderia ser tanto na medida, no comprimento ou no peso ou capacidade, né? Aí ele diz que para evitar isso, o povo deveria usar balança de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Aí ele diz o porquê que ele exige isso do povo. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é Yahvé. Ele fala, eu sou Yahvé, o eterno e vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Então ele está falando assim, vocês se lembram que eu tirei vocês da terra do Egito? E eu tirei vocês de lá porque os egípcios estavam sendo injustos com vocês? E qual era a injustiça que os egípcios estavam fazendo? Aumentando a carga de serviço e fazendo com que eles continuassem recebendo o mesmo pagamento, oprimindo os trabalhadores israelitas. Então esse versículo
é totalmente voltado a negócios. Esse texto, essa parte específica, é totalmente voltada a negócios. Deus está falando para o povo, olha, quando vocês forem fazer negócios e vocês tiverem a chance de tirar vantagem de alguém, mesmo que essa pessoa não perceba, não faça isso. Porque você serve a um Deus justo. Então, seja justo. Pague o valor justo pelo serviço prestado. Faça uma troca justa pelo benefício alcançado ou desejado. Haja com justiça. Haja com justiça. Porque o Senhor, o seu Deus, é justo. Olha o versículo 37. Guardai, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis. Então, o Senhor está falando o seguinte, olha, guardem as coisas que eu mando vocês fazer e os decretos que eu lanço sobre vocês. É para vocês ter isso guardado no coração, na mente. Se lembrem a todo tempo aquilo que eu falo para vocês fazer. Aquilo que eu exijo de vocês. Se lembrem a todo tempo das coisas que eu ordeno que vocês façam. E ele completa: e praticai-os. Então não basta só se lembrar, coloque em prática aquilo que eu mandei vocês fazer. A verdade é que é fácil dizer que não vai tirar vantagem de alguém até ter a oportunidade de tirar vantagem de alguém. Sabe o porquê muitas vezes o Senhor não permite que você prospere? Porque você carrega o nome dele. Ué, mas como assim? Então Deus é um Deus miserável e por eu carregar o nome dele, eu não posso prosperar? Não. Não é isso. É porque você carrega o nome de um Deus justo. E o Senhor sabe que se você prosperar um pouco, você vai tentar tirar vantagem do seu próximo. Então é melhor que você não prospere. Para não envergonhar o nome do Deus justo. Para que as pessoas não olhem para você e falem, vixe, é assim que o crente age? É dessa forma que o servo de Deus age? Porque você não carrega mais o seu nome somente, você carrega o nome do seu Deus. E o seu Deus se importa sim com as formas que você faz negócio, que você trata os seus assuntos financeiros. Comece colocando em prática pequenas coisas. Como assim pequenas coisas? Vamos dizer que você tem um amigo e esse amigo ele presta um serviço. E quando você vai solicitar esse serviço do seu amigo, o seu amigo te passa um orçamento, não chore no preço. Seja justo. Ah, mas é pouco trabalho pelo preço que eu vou pagar, então faça você. Mas não desvalorize o esforço do teu irmão, porque isso é injustiça. Haja com justiça. Represente o Senhor vosso Deus. É incrível que
O servo de Deus, sempre que vai pedir um serviço, quer chorar. Eu já fiz negócios com o serviço de gráfica, até quando eu conheci a minha mulher, eu fazia serviço de gráfica, e o povo cristão era o mais difícil de trabalhar. Porque sempre estava caro demais. E a desculpa era sempre a mesma. Poxa, é para a igreja? Não dá para dar um desconto? Como se o fato de ser para a igreja reduzisse a dificuldade ou então o preço da matéria-prima. Quando na realidade, geralmente, quando é um material para a igreja, o inimigo se levanta para dar errado, então é mais difícil ainda. Mas o povo tem o coração fechado para abençoar. Tem dificuldade de pagar o preço devido em um serviço. E isso não prejudica o nome da pessoa, mas prejudica o nome do Deus que essa pessoa carrega. E digo mais, se fosse só o chorar, tudo bem. Mas se tem um povo que tem dificuldade de pagar as dívidas, é o cristão. O cristão pega o cartão de crédito, estoura o cartão de crédito e fala, Deus proverá. Não! Deus proveu o cartão de crédito para você usar com sabedoria. Deus proveu o seu serviço com o seu salário para você administrar o seu salário. Então não compre aquilo que você não pode pagar. Porque quando chegar a conta e você não conseguir pagar, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque negligenciou os recursos que Deus te deu. E aí você não suja só o seu nome na praça, mas você suja também o nome do Deus que você carrega. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Ah, não, eu vou abrir conta no mercadinho da esquina, abrir conta na padaria, abre conta até no boteco para comprar café e pão passado na chapa, porque na padaria já não consegue comprar mais. Aí se coloca em um ambiente desfavorável que um servo de Deus não deveria estar, porque não consegue pagar as contas que abre, que faz. Isso é injusto, é injustiça, porque o comerciante ele tem um custo para poder fazer aquilo que você devidamente comprou e não quis pagar, ou então não pagou porque não administrou direito seus recursos. Então, em nome de Jesus, esse devocional de hoje seja um devocional para que você possa carregar essa palavra para a sua vida. O segredo para prosperar na vida financeira, nos seus negócios, e eu não estou dizendo que eu estou dizendo, você vai ser milionário. Não é isso que eu estou falando. Você pode ser, e se for, glória a Deus por isso. Mas prosperar é fazer negócios em paz. É trabalhar e estar feliz com o salário que recebe. Saber onde o dinheiro vai. Conseguir conquistar coisas através do fruto do teu trabalho. Isso é prosperar. E para prosperar, você não precisa ficar milionário. Você pode continuar sendo alguém de classe média baixa. Mas alguém que vive de acordo com a graça de Deus, direcionado pelo Espírito de Deus, tendo sabedoria vinda de Deus para administrar os recursos que o Senhor tem te dado.
Quer prosperidade maior do que ser alimentado por Deus de manhã, de tarde, de noite, todos os dias? Pois é. Essa prosperidade Deus deu ao povo de Israel, quando eles não tinham nem casa para morar, eles viviam em tendas. Eles nem tinham trabalho, mas o Senhor os sustentava. Então, não pense que para alcançar prosperidade vale qualquer coisa. Porque para alcançar prosperidade você precisa viver segundo a vontade de Deus e segundo os preceitos do Senhor. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe quando extrapolou nas contas. Você sabe o quanto você recebe. Então, haja com sabedoria. Ore a Deus. Deus, tira a ansiedade de mim. Me ajuda, Pai, a viver de acordo com a tua vontade. Que eu consiga pagar as minhas contas, que eu consiga administrar o meu dinheiro, que eu consiga viver em paz, que eu consiga limpar o meu nome, que eu consiga viver uma vida digna, independente do quanto eu ganhe, mas que o Senhor me dê sabedoria para conquistar os meus objetivos. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor, colocando em prática aquilo que Ele te ensina e aquilo que Ele te instrui. Eu quero orar pela sua vida. Coloque as mãos sobre o seu coração. E depois da oração eu quero dar um recado. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos que estão ouvindo esse áudio nesse momento. Que o Senhor venha repreender, Pai, toda ansiedade, Pai. Todo espírito de confusão, todo desespero. Em nome de Jesus Cristo, toda loucura seja repreendida agora, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha instruir o teu povo, que o Senhor venha auxiliar o teu povo, que o Senhor venha dar mansidão. Ah, Senhor, quando o teu povo tiver grandes oportunidades de negócios e o inimigo apresentar uma pequena porta para que eles possam dobrar os lucros, superfaturando algo, ganhando algo nas costas de alguém, que o teu Espírito Santo venha dar força e sabedoria, discernimento, para que teu povo não haja de uma forma que te desagrade. Guarda, Senhor, o nosso coração. Nos ajude, Pai, a fazer exatamente como Davi pediu, como Davi disse que fez, escondeu a tua palavra na tábua do coração, para que ele não pecasse contra ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós nem sequer sabemos orar, Pai. Mas nos ajude a orar da forma correta. Nos ajude a pelejar as nossas lutas da forma correta. Senhor, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor venha instruir os teus filhos que estão com o nome sujo. Que o Senhor venha instruir os teus filhos que têm um monte de dívidas, que devem a um monte de gente, que pegou dinheiro emprestado com um monte de gente. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha entrar na vida dessa pessoa agora. Venha dar sabedoria, discernimento e estratégia para conseguir pagar e honrar com todos os compromissos. Que a ansiedade, que a agitação, que a euforia seja arrancada da vida dessa pessoa para que ela possa agir com sabedoria, para que ela possa viver a vida com os pés no chão, projetando e alcançando, para que ela possa compreender que a fidelidade com o Senhor não se baseia em um culto na igreja, ou em 3, 4 minutos de joelho dobrado durante o dia, ou somente a leitura da palavra,
Mas intimidade, fidelidade, aliança com o Senhor é uma vida de propósito. É uma vida honrando o teu santo nome. É uma vida colocando o Senhor acima de todas as coisas, inclusive dos negócios, inclusive da vida financeira. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha mover o sobrenatural. Traz o recurso para os teus filhos, para que eles possam pagar as dívidas e sair do fundo do poço. Em nome de Jesus, Pai, opera o livramento na vida de pessoas que devem a agiota. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pessoas que têm pegado dinheiro emprestado com pessoas que nem sequer conhecem e que era um laço preparado pelo inimigo para poder ceifar, para poder amarrar essas pessoas, para poder paralisar o teu propósito, para poder destruir famílias, destruir ministério, em nome de Jesus. Que seja desfeito todo laço, desfeita toda armadilha, que seja quebrado todo decreto satânico sobre a vida dessas pessoas, sobre as suas famílias, sobre as suas finanças, sobre o seu serviço, sobre os recursos que o Senhor tem disponibilizado para elas. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida de cada uma das pessoas que têm ouvido esse áudio agora, a prosperidade da parte do Senhor alcançando essas vidas. E eu digo prosperidade, mas como quem diz, a paz para poder viver uma vida digna com o Senhor. Poder ver os seus recursos sendo prosperados pelo Senhor. Não estou prometendo nada que a tua palavra não nos prometa. Não estou prometendo riquezas sem fim. Eu não estou prometendo prêmios de loteria ou valores para essas pessoas. Mas eu estou te pedindo, Pai, para que o Senhor e o teu Espírito Santo possa mover o sobrenatural sobre a vida dessas pessoas. Para que elas possam sentir o teu cuidado, a tua instrução. Para que elas consigam viver uma vida digna. Poder sair na rua de cabeça erguida. Poder entrar em qualquer mercado, em qualquer loja. Conversar com todos os vizinhos sem o medo de ser cobrado, de ser humilhado por uma dívida não paga. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço todas essas coisas, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente além daquilo que eu pedi ou pensei. Amém. Meus amados, o recado que eu tenho para dar é que segunda-feira eu quero começar um propósito com todos vocês. Um propósito sem redes sociais desnecessárias. Sem Instagram, sem Facebook, sem TikTok, sem qualquer tipo de rede social. É claro, pode utilizar o YouTube para poder estudar, utilizar o WhatsApp para poder trabalhar, para poder se comunicar com as pessoas. Eu não estou falando para você desaparecer do mundo. Mas eu estou falando para parar de perder tempo com redes sociais. Tempo que você deveria ter qualidade com o Senhor. Somente 7 dias. E dentro desses 7 dias, pelo menos 2 horas de jejum por dia assim que acordar. Eu quero convidar cada uma das pessoas que está ouvindo esse áudio para entrar comigo nesse propósito. Segunda-feira vai ser o primeiro dia de propósito sem as redes sociais e jejum e oração. Eu tenho certeza que Deus ele vai mover o sobrenatural sobre a sua vida ainda esse ano, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que o Senhor ele possa te fazer alcançar coisas grandiosas na presença dele. Curta esse vídeo, compartilhe com uma pessoa, leia os textos da leitura de hoje, crie esse hábito da leitura bíblica e eu tenho certeza
que a sua vida ela vai ser transformada pelo poder da palavra, da oração, do jejum, pelo poder que a intimidade, a aliança com Deus traz. Até amanhã, em nome de Jesus.